iniciar imediatamente, para logo em seguida, então, a gente fazer o debate, né? Então, eu convido a nossa expositora Fernanda a iniciar, então, a sua exposição. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, deputados. Eu quero agradecer, primeiramente, a todos os que fizeram com que esse seminário fosse possível. De um modo especial, obviamente, os deputados que assinaram o requerimento, os deputados aqui presentes, que estão nos apoiando em nossa luta e apoiando, sobretudo, o debate democrático e o esclarecimento de alguns pontos que têm passado obscuros. Então, como o deputado falou, eu vim aqui para que nós tenhamos um conhecimento a mais, tenhamos maior conhecimento, maior autoridade para falar sobre as coisas e para debater alguns projetos, alguns requerimentos, à luz dessas informações que muitas vezes nos são negadas. Desde já, então, eu começo a falar sobre o meu tema, para que eu não tome mais o tempo dos deputados e o tempo de todos vocês que vieram aqui nos assistir. E, por favor, pode passar a apresentação? É melhor que eu vá aí falar? Se quiser fazer por lá. Eu faço por aí, então, tudo bem. Só um momento. Obrigada. Achei melhor fazer sentada e o professor Hermes fez a gentileza de ir trocando para mim os slides. Bom, o meu tema hoje aqui, nessa primeira palestra, vai ser os estudos demográficos e o planejamento familiar, que foram assuntos que ocuparam o espaço entre a década de 50 e 70. E, além de ocuparem um espaço, eles acabaram fomentando políticas públicas. E é isso que nos interessa. Quais políticas foram pensadas, foram elaboradas e foram postas em prática por conta da ideia de que havia um crescimento populacional demasiado grande e que se tornava um perigo para a vida no planeta Terra. Começa a minha apresentação. Pode mudar, por favor, o slide? Eu começo falando de uma fundação que nasceu nos Estados Unidos, chamada Rockefeller Foundation. Muitos de vocês já conhecem, já estão familiarizados com esse nome. Aqueles que não conhecem, eu faço uma breve introdução. Quem não sabe aqui, Rockefeller foi o magnata do petróleo, foi quem por muito tempo deteve praticamente o monopólio de toda a produção petrolífera no mundo, e ele conseguiu angariar fundos, ele conseguiu uma fortuna nunca vista antes na história, nunca antes na história desse país, como alguns dizem por aí. Então, ele, com esse dinheiro, ele abriu uma fundação, ele começou uma fundação filantrópica, que se baseava em alguns princípios na hora de gastar o seu dinheiro. Aqui eu coloquei, essa fundação, ela foi fundada em 1913, por sugestão de um pastor batista. O primeiro Rockefeller era um evangélico muito convicto e que confiava muito nesse pastor, e esse pastor batista foi quem gerenciou toda a criação da Fundação Rockefeller. Num primeiro momento, os pontos de interesse da fundação era a erradicação de algumas doenças no mundo inteiro e o fomento à educação, sobretudo a educação de populações marginalizadas, como, por exemplo, os negros nos Estados Unidos. Então, eles tinham projetos de educação para pessoas que não tinham acesso às escolas, nem às escolas públicas, tinham projetos de erradicação de doenças, inclusive projetos que eram tocados aqui na América Latina.
E assim se passou por muito tempo, uma fundação meramente filantrópica e tentando combater a falta de educação e as doenças que graçavam a população mundial. A gente está falando aqui de uma época pré-invenção da descoberta da penicilina, de uma série de outros remédios, né? Então a mortalidade era muito alta. Pode passar para o próximo slide, por favor? Em 1919, 6 anos depois da fundação, este senhor, Raymond Fosdick, ele retorna aos Estados Unidos e ele se torna, primeiro, um advogado para Rockefeller e, posteriormente, ele se torna presidente da fundação. E, a partir da presidência desse senhor, já há uma pequena mudança de rumo nessa fundação. Por quê? Porque o Fosdick, ele foi um subsecretário americano na Liga das Nações. Quem não se recorda, a Liga das Nações foi uma tentativa de se coligar todas as nações do mundo de modo a evitar a guerra. Imaginem, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que chocou muitas pessoas, porque houve uma baixa enorme entre jovens, houve uma população civil envolvida como nunca se tinha visto antes. Foi um conflito mundial e foi um conflito que durou muito tempo com armas, uma metralhadora, aviões, armas nunca antes vistas no uso em combate. Por conta disso, as pessoas estavam desesperadas para encontrar paz, porque foi uma experiência muito traumática, a experiência da guerra de 1914 a 1918. E a Liga das Nações foi criada pensando justamente em remediar futuras situações que pudessem levar a uma nova guerra, como essa guerra que hoje conhecemos como a Primeira Grande Guerra, 1914-1918, Primeira Grande Guerra Mundial. E um dos fatores que a Liga das Nações identificou como problemático e como ameaçador era justamente a existência do Estado-nação. O Estado-nação, enquanto tal, era um dos fatores, eles entendiam, que levavam as nações à guerra. Então, sublimar a existência dos Estados-nações seria um modo de você diminuir as possibilidades da existência de uma guerra. Esse era o pensamento do Raymond Fosdick. Então, eu quero que vocês guardem essa primeira informação, apesar de ela não parecer conexa com o tema, mas ela se casará à medida em que eu vou explicando aqui para vocês. Então, a ideia de que você precisava diminuir o poder dos Estados, nações, para que houvesse a paz mundial, para que houvesse a paz, foi uma ideia que, como eu posso dizer, que embebeu todo o espírito da época. E esse homem, o Fosdick, ele era um exemplo de intelectual e de político, apesar de ele não ser um político eleito, mas ele trabalhava numa ação política, que comprou, entre aspas, essa ideia. Pode passar para a próxima. Em 1946, já o John Rockefeller III, ele promove uma tentativa de alteração dos estatutos da Fundação Rockefeller, justamente para que a paz mundial, para que a obtenção da paz, a construção da paz, constasse como um dos itens a serem perseguidos pela Fundação. E me parece lógico, até mesmo, porque, veja, do que adiantaria, esse é o pensamento deles, do que adiantaria terminar com as doenças, ajudar as pessoas a se educarem, a melhorarem os níveis de vida, se uma guerra, um conflito mundial chegasse e acabasse com toda essa estrutura criada. Então, buscar a paz mundial, buscar a paz entre organismos internacionais, deveria ser, segundo Rockefeller,
uma maneira, um dos objetivos da fundação para resguardar os outros objetivos, que era a erradicação das doenças e o aumento dos níveis de educação para as pessoas. Só que os diretores da Fundação Rockefeller, eles tinham uma grande autonomia. Às vezes podemos imaginar que, por John Rockefeller ser um Rockefeller, ele mandava e desmandava na fundação, e não era bem assim. Os estatutos da fundação davam plena autonomia aos diretores para aceitar ou recusar um determinado projeto. E, de fato, foi isso que eles fizeram. Eles recusaram esse projeto de colocar a paz mundial, a paz entre as nações, como um dos objetivos a serem perseguidos pela fundação. Quando isso ocorreu, lembre-se, 1946, pode passar para o próximo, por favor? Quando isso ocorreu, o que John Rockefeller III fez? Ele aproveitou que em 1947, ou seja, um ano depois, a Fundação Ford, ela cresceu muito de tamanho. Uma outra fundação já. Tá? Então, eu estava falando da Rockefeller. Agora eu começo a falar da Ford. Por quê? Porque a Fundação Ford cresce muito, a ponto de virar a maior fundação filantrópica do mundo, passando, inclusive, a Fundação Rockefeller. E o John Rockefeller vê aí uma oportunidade de colocar em prática o seu plano, que tinha sido rejeitado no ano passado, no ano anterior, pelos diretores da Fundação Rockefeller. E ele presta uma espécie de consultoria, uma espécie de assessoria, e ajuda o Ron Geithner a reestruturar a Fundação Ford, que até então existia, mas era pequena, era uma fundação mediana. Com uma grande doação por conta da morte do Henry Ford, ela se torna a maior fundação filantrópica do mundo. 2 anos depois desse fato, ela é toda reestruturada, e essa reestruturação da fundação é feita a partir de uma assessoria, de uma consultoria do Rockefeller através do Geithner. Então, ele conseguiu colocar aqueles objetivos que ele estava querendo que fossem abraçados pela Fundação Rockefeller dentro da Fundação Ford. Ok? Aqui eu termino a primeira parte da minha palestra, só dando para vocês uma visão panorâmica de como as coisas estavam até o final da década de 40. Eu falei muito da paz mundial e falei que uma das maneiras de você evitar que houvesse uma guerra, segundo Rockefeller e outros proponentes, era justamente diminuir o papel e o poder do Estado-nação. Esse era um dos objetivos, para alcançar o objetivo maior, que era a paz. Um outro objetivo, e que é próprio dessa época, ele nasce de uma mentalidade da época de que haveria um supercrescimento populacional, de que a Terra, o planeta Terra, é aquela teoria malthusiana e malthusiana, de que a Terra está sendo superabitada, está indo além de suas possibilidades com seres humanos, e que os recursos, por serem infinitos, começarão a ser disputados por esses seres humanos que estão cada vez em maior número, e que essa disputa por recursos inevitavelmente levará à guerra. Qual é a solução que eles bolam? Qual é a solução que eles equacionam para que, então, não haja guerra por conta desse motivo? Ora, se as populações do mundo brigarão porque os recursos são finitos e, no entanto, as populações não param de crescer, então, que tal fazermos as populações pararem de crescer, frearmos o crescimento populacional, de modo que não haja disputa na divisão dos recursos naturais da Terra? A partir desse raciocínio, o crescimento populacional e o controle desse crescimento populacional passou a ser visto como um ponto estratégico para se evitar a guerra.
Vocês estão acompanhando e como a Fundação Ford, que tinha sido, em 49, reelaborada para que perseguisse a paz mundial como uma finalidade última, ela começou a perseguir também o controle populacional para que não houvesse, afinal de contas, a guerra. E é a partir daí que a nossa conversa começa propriamente dita, tá? É a partir desses dois pontos, fundações muito bem financiadas e a ideia de que o crescimento populacional é uma ameaça à paz mundial. A junção desses dois fatores vai levar ao desencadeamento do que eu vou tentar mostrar aqui. Pode passar o slide, por favor? 3 anos depois da Fundação Ford ter sido reestruturada, o Rockefeller funda o que a gente conhece por Conselho Populacional. Todos vocês devem ter já ouvido falar ou lido em algum lugar. Esse Conselho Populacional era um grupo de estudos focado, um grupo de estudos e de ação focado, sobretudo, na questão do crescimento populacional, como seu próprio nome diz. O principal parceiro do Conselho Populacional foi a Fundação Ford, e eles começaram elaboraram estratégias para conter o crescimento populacional. A primeira estratégia que foi elaborada foi justamente a estratégia de criar recursos humanos, porque até então você não tinha nem capital humano, nem pessoas aptas a falar sobre crescimento populacional. Como eles eram muito metódicos e muito... não estavam para brincadeira, eles estavam levando a sério. A primeira coisa que eles falaram não é começar a controlar a população, não. Primeira coisa, precisamos formar pessoas que entendam e que estudem o fenômeno do crescimento populacional, de modo que esses estudos sirvam de base para que possamos pensar em políticas para deter esse controle, esse crescimento populacional. Então, a primeira coisa... Pode passar o slide, por favor? A primeira coisa que foi feita, o primeiro ato foi a criação, o incentivo dos estudos demográficos. Pode passar para o próximo slide, por favor? Eu vou trazer, eu não teria tempo aqui de estudar todas as ações concernentes à demografia, aos estudos demográficos. Por isso, eu me detive no caso brasileiro, que me parece é o que mais nos importa hoje. Então, o Brasil também participou dessa organização das atividades da Fundação Ford e do Conselho Populacional. Por quê? Porque o Brasil era considerado um país com um potencial muito grande de crescimento populacional, e isso consistia um perigo. Então, era um país visado para essas atividades. Países como Brasil, Nigéria, Índia, China, Colômbia, Argélia, grandes países subdesenvolvidos, entraram no radar dessas organizações. E aqui no Brasil, a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller financiaram praticamente toda a criação dos estudos de demografia. Começo aqui citando esse estudo, um estudo de um demógrafo brasileiro chamado Jorge Martini, e ele publicou um artigo chamado O papel dos organismos internacionais na evolução dos estudos populacionais no Brasil, notas preliminares. E aí, aqui eu estou fazendo todas são citações do estudo dele, eu não estou afirmando nada disso, tá bom? Está tudo no estudo dele, eu recomendo que vocês vão lá e pesquisem para ver o que um demógrafo brasileiro que atuou nessa área, que esteve ligado a essas atividades, nos relata.
Então, ele fala que, na década de 50, a percepção de que uma explosão demográfica global estava por ocorrer devido aos níveis de crescimento dos países pobres gerou um súbito interesse público pelos temas populacionais. Eu não sei até que ponto ele sabe que esse súbito interesse público, na verdade, foi um interesse forjado pelo Conselho Populacional, que, entre outras coisas, soltava notas, reportagens de cunho catastrófico, ficaremos sem área verde, não conseguiremos alimentar todas as pessoas, faltará água para as pessoas no futuro próximo. Então, não foi nada espontâneo, foi criado. Aí, pode passar, por favor, para o próximo slide? O Dr. Jorge Martini continua. Para ajudar a convencer o público e os políticos da necessidade de tais políticas e para implementá-las eficazmente, foram direcionados recursos vultuosos para a formação de recursos humanos em demografia e temas conexos, assim como para a geração de dados e a análise dos mesmos. Também foram inventados e apresentados ad nauseam vários modelinhos destinados a demonstrar ao mundo inteiro a desgraça que ocorreria se os países pobres não conseguissem reduzir rapidamente seu crescimento. Me lembra muito a atividade do painel sobre aquecimento global da ONU, né? Aqueles modelinhos para lá de equivocados, modelos matemáticos que não seguem uma minúcia científica e que, no entanto, saem por aí anunciando o caos, alardeando o apocalipse vindouro, caso os países não controlem toda a atividade econômica através de legislações provenientes da ONU. A mesma coisa foi tentada na década de 50, aqui, que é o próprio Jorge Martini falando. Eram colocados ad nauseam, até as pessoas se enojarem, modelinhos e mais modelinhos mostrando como seria terrível a vida na Terra caso não se controlasse o nascimento, caso não se controlasse o aumento populacional em países subdesenvolvidos. Próximo slide, por favor. Não, pode deixar aí. Aí ele pergunta, o que tem tudo isso a ver com o desenvolvimento dos estudos populacionais do Brasil? E ele mesmo responde, tudo, de alguma maneira. A maioria de nós que trabalhamos na área de população somos produtos e beneficiários da preocupação nascida em torno da explosão demográfica. E ele chama essa preocupação de quase paranoica. Está entre parênteses, eu só citei o texto dele. Aí, esses estudos, eles foram sendo abertos ou em universidades ou em centros próprios. Eu continuo aqui citando o estudo do Dr. Jorge Martini para mostrar 3 exemplos para vocês de centros de estudos que foram financiados por essas organizações. Pode passar para o próximo slide, por favor? Aqui a Fundação Ford e o SEBRAP, tá? Que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Ele abrigou a parte de um núcleo que era o CEDIP, que era um núcleo anterior que foi dissipado por conta da ditadura militar. Então, a ditadura entrou, os militares entraram e dissiparam por achar que tinha um cunho ideológico muito grande. E praticamente todos os que eram do CEDIP foram abrigados no SEBRAP, que passou a ser, aqui, segundo Jorge Martini, um dos principais esteios dos estudos populacionais do Brasil. E veja, foi através de uma doação da Fundação Ford. Outro slide, por favor. Aqui o CEDEPLAR, isso está no site deles mesmo. Eles mostram, eles nos informam que a Fundação Rockefeller, a Hewlett, as Nações Unidas, através do Fundo das Nações Unidas para a População, que depois eu vou falar a respeito dele, desempenharam um papel importante no esforço de ampliação e consolidação do centro. Pode passar para o próximo.
esse centro foi criado, e aí a Fundação Ford, ela dá robustez a esse centro, através de algumas atividades. Quais são? O professor Jorge Martini continua falando. Entre 70 e 79, então praticamente ao longo de uma década inteira, a Fundação Ford apoiou a vinda ao CEDEPLAR de professores visitantes para dar maior consistência e caráter internacional ao ensino de demografia. O CEDEPLAR inaugurou seu programa de mestrado em demografia em 76 e seu doutorado em 85. Para tanto, recebeu contribuições importantes tanto da Fundação Rockefeller como da Fundação Hewlett. O próximo slide, por favor. Um outro exemplo que eu dou aqui para vocês é a ligação entre a Fundação Ford e o NEPO, que é o Núcleo de Estudos Populacionais da Unicamp, em São Paulo. Continua citando aqui. Na realização de seus trabalhos de pesquisa e cursos especializados, o NEPO recebeu apoios significativos da Fundação Ford, do Fundo das Nações Unidas e de outros, conforme relacionado no quadro em anexo. Vale mencionar especialmente, e olha que interessante, o apoio da Ford para o Programa de Saúde Reprodutiva e Sexualidade, 1990 e 2004, para o Programa Interinstitucional de Treinamento em Metodologia de Pesquisa em Gênero, Sexualidade e Saúde Reprodutiva. Então, você tem a NEPO, que é um núcleo de estudos populacionais, recebendo dinheiro para implementar aqui no Brasil treinamento em metodologia de pesquisa em gênero. Esse gênero que o deputado Isalci falou aqui, que temos enfrentado essas batalhas agora, 2012, 2013 e esse ano, 2015, começou a ser gestado no Brasil, entre outras ações, num núcleo de estudos populacionais. E por que será? Porque as diretrizes da Fundação Ford tinham sido alteradas. E quando alteraram as diretrizes, e como eles estão pagando, exigiram que também o núcleo de estudos daqui alterasse não a sua finalidade, mas a sua metodologia. Então, começou, porque me parece que não é muito conexo, né? Por que você vai ter treinamento em metodologia de pesquisa em gênero, sexualidade e saúde reprodutiva no núcleo de estudos populacionais? Agora, quando você entende, e no decorrer desse seminário nós vamos tratar disso daqui, que sexualidade e saúde reprodutiva nada mais são do que nomes quase que esotéricos para o velho conhecido aborto, aí a gente começa a entender algumas coisas, começa a ligar alguns pontos. Pode passar pelo próximo slide, por favor? A Fundação Ford, ela esteve tão envolvida nos estudos demográficos do Brasil que ela chegou a criar a Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Então, o Jorge Martini continua falando aqui que um pequeno comitê apoiado na sua logística pela Ford foi criado para redigir os estatutos. Os estatutos foram redigidos por um comitê financiado pela Fundação Ford, cuja situação foi institucionalizada legalmente em fevereiro de 78. O primeiro encontro da ABEP, para o qual o apoio da Fundação Ford foi novamente fundamental, foi realizado em Campos do Jordão, durante o mês de outubro de 1978. Posteriormente, a Ford continuou financiando várias reuniões técnicas menores da ABEP. Bom, esse primeiro passo do Conselho Populacional, em conjunto com a Fundação Ford, eu acho que está minimamente explicado aqui para vocês. É você capacitar estudos, capacitar pessoas prontas para fornecerem dados a respeito do crescimento populacional. É de se perguntar se essa ciência que já nasce, se esse campo de estudos que já nasce ligado a uma causa, se ele está neutro, se ele está livre de pressões, para, de repente, afirmar que o crescimento populacional não é ruim per se. Eu imagino que não, e imagino que todos os estudos foram feitos justamente para referendar a posição primeira do Conselho Populacional, que era a seguinte:
Precisamos diminuir a população dos países subdesenvolvidos. Depois dessa primeira fase, que é a fase da criação dos recursos humanos, que pudessem nos dar uma enxurrada de pesquisas, ameaças travestidas de notícias, tudo mais, veio a segunda fase da implementação dessa estratégia para conter o crescimento populacional. Qual foi essa segunda fase? Foi o uso de ações mais concretas para deter o crescimento, ou seja, dar pílula para todo mundo, esterilizar todo mundo, e quando nem a pílula nem a esterilização funcionassem, fazer com que todo mundo abortasse para controlar os nascimentos. Pode passar para o próximo. Isso não foi possível, no entanto, sem um outro trabalho que o Conselho Populacional desenvolvia concomitantemente a todas essas suas ações, que era o trabalho de lobby junto aos congressistas e junto aos membros do Poder Executivo no governo americano. Esse lobby junto aos congressistas rendeu uma série de audiências públicas. Pode passar para o próximo, por favor? Está aqui, audiências públicas no Senado, tiveram como resultado a aprovação do título 10 do Foreign Assistance Act de 67. E esse documento permitiu que o uso de dinheiro americano fosse colocado para o aborto. Então, você pôde financiar atitudes e estratégias relacionadas ao aborto no estrangeiro com dinheiro americano. Pode passar o slide, por favor? E como que eles iam trabalhar a questão do aborto? Basicamente, eles focaram numa ação médica. O que isso significa? Abertura de clínicas de aborto onde fosse possível, treinamento de médicos para que performassem abortos nas mulheres e treinamento para que esses médicos aprendessem a esterilizar as mulheres. Tá? Foi a época das massas, das grandes esterilizações. Aqui no Brasil, inclusive, sofremos com isso, houve reclamações nesse Congresso. O Congresso Nacional Brasileiro reclamou, foi aberta, inclusive, investigação para saber quem estava esterilizando as brasileiras. Na Índia, essa questão tomou proporções dramáticas. Você teve milhões de pessoas esterilizadas sem saber direito a consequência do que estava sendo feito, daquela cirurgia. E tudo isso começou através de um escritório americano chamado USAID, que é um escritório de ajuda humanitária norte-americana. Então, eles consideravam, em todo caso, eles consideravam que a ajuda humanitária era, por exemplo, distribuir pílulas anticoncepcionais ou você oferecer esterilizações para as mulheres, oferecer aborto. Tudo isso daí foi considerado ajuda humanitária por parte dos Estados Unidos. Pode passar o próximo slide, por favor? Esse senhor aqui, o Heimer Havenholt, ele é um médico, ele é epidemiologista. Para quem não sabe, o médico epidemiologista é um médico que trata, obviamente, das epidemias. Então, é emblemático que um homem que focou toda a sua carreira em controlar e extirpar determinados seres, né, um vírus, as doenças, tenha sido escolhido para levar a cabo a política da USAID dentro do escritório da divisão de população. Então, o Havenholt assumiu o cargo,
de começo, ele ficou meio... Porque ele ficou 1 ano, mais ou menos, depois de assumir o cargo, sem ter dinheiro. Ele assumiu, estava lá, mas ele não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro para contratar uma secretária. Falaram para ele, olha, você espere que o dinheiro virá. Depois de passarem o título 10 do ato de 67, da lei de 67, o dinheiro veio de uma maneira tão grande que o Ravenhold não sabia mais nem como gastar esse dinheiro. E eu vou citar aqui alguns trechos de uma entrevista que ele deu para que vocês entendam melhor a mentalidade desse senhor que era o presidente da USAID para questões populacionais e como ele via o trabalho dele. Pode passar para o próximo slide, por favor? Aqui ele diz, eu tinha um grande interesse em desenvolver vários meios de controle de fertilidade, especialmente os DIUs, que estavam longe de ser perfeitos. Portanto, assim que conseguimos o dinheiro, começamos um certo número de projetos de pesquisa. Agora, qual foi o cuidado estratégico que o Rockefeller teve e o Ravenhold também teve em relação ao DIU? Ele não colocou nenhuma fábrica de DIU e nem fez nenhum programa de implante de DIU em mulheres em países onde a presença da Igreja Católica era muito evidente. Porque sabia que que ia chamar muita atenção. São os anos aí, 67, 68, 65, são os anos em que todo mundo está esperando a encíclica papal a respeito dos métodos anticoncepcionais, e eles não quiseram chamar a atenção das autoridades católicas, que poderiam ensejar uma reação ao implante de DIUs. Então, esses implantes ocorreram, sobretudo, no Egito, na Nigéria, na Índia. Nesses lugares, na Indonésia, na Coreia do Sul, é que o Ravenhold desenvolveu tanto o programa de pesquisa, isso inclui uma fábricas, por exemplo, de DIU, quanto de implante em mulheres. Aí, pode passar o slide, por favor? Ele vai contando na entrevista, assim, a gente vê que ele, inclusive, se orgulha disso. Ele fala, criamos coisas inteiramente novas na Universidade John Hopkins. Criamos ali o JHPIEGO, John Hopkins Program for International Education in Gynecology and Obstetrics, concebido especialmente para desenvolver e implementar o programa de laqueaduras tubárias por meio de laparoscopia. Então, eles inventaram essa técnica de laqueadura tubária por meio de laparoscopia, e eles faziam convites a todos os departamentos de ginecologia e obstetrícia no mundo para que enviassem médicos para lá, para John Hopkins, para os Estados Unidos, com tudo pago, de modo que eles fossem treinados nessa nova técnica. E você teve hordas e hordas, praticamente no Brasil, grande maioria dos departamentos mandou médicos, já que era tudo pago, né? Você não precisava arcar com custo algum. Eles iam até os Estados Unidos para aprender esse método de laqueadura. Aí o slide 22, por favor. Eu vou ler para vocês e depois eu faço um breve comentário a respeito disso. Ele continua o Ravenhold nessa entrevista que ele deu. Enquanto estávamos em Calcutá, na capital da Índia, os jornais noticiavam que o legislativo indiano, o Lok Sabha, pretendia liberalizar as leis do aborto. Ao visitar em seguida as áreas rurais de Uttar Pradesh, aquilo subitamente causou-me um impacto, por causa da falta de eletricidade nas áreas rurais. Entendi que precisávamos desenvolver um equipamento de sucção uterina que não utilizasse eletricidade, se quiséssemos que na Índia rural as leis do aborto mostrassem resultados para o alívio de uma gravidez indesejada. Alívio de uma gravidez indesejada, olha como ele chama. Assim, voltando aos Estados Unidos, Joe Spiedel e eu fizemos um contrato com os laboratórios Battelle para desenvolver um equipamento de sucção não elétrico. Me chama a atenção
a praticidade e o foco desse homem no trabalho. Ele fala assim, o meu trabalho é controlar o crescimento populacional? Ok, eu vou fazer isso, custe o que custar. E lá foi ele, a primeira coisa que ele se depara na Índia é que não existe energia elétrica. Como eu vou fazer um aborto num lugar sem energia elétrica? E aí ele vai atrás de uma solução para esse problema. Não passa necessariamente por melhorar a vida dos indianos, por levar energia elétrica, por fornecer empréstimos para que eles possam resolver a situação da falta de energia elétrica. Não. A resolução do problema na cabeça do Ravenhill está em seguinte, ok, eles não têm energia elétrica, então, bom, arranjemos um jeito de fazer um aborto sem precisar de energia elétrica. E foi isso que ele fez. Ele pediu para que se desenvolvesse uma tecnologia possível para que um aborto fosse feito sem a necessidade de energia elétrica. Parêntese, como deve ser a situação higiênica de asepsia de um lugar sem energia elétrica? Se essa mulher tiver algum problema em decorrência dessa tentativa de aborto, ela está fadada à morte. Porque um lugar que não tem energia elétrica, por acaso, tem uma UTI? Por acaso, tem uma vacina daquelas que precisam ficar em um lugar refrigerado, em uma geladeira, em um freezer? Veja, aqui é uma evidência, me parece muito claro que eles não estão nem aí com a saúde das mulheres, com a vida das mulheres. Tanto é que ele não liga, que ele não vê problema algum em expor a mulher ao risco de fazer um aborto num lugar sem energia elétrica. O que ele quer é acabar com o aborto. Mas ele chama de aliviar uma gravidez indesejada, né? Pode passar para o próximo slide, por favor? Ele continua falando que, através da administração de serviços gerais do governo dos Estados Unidos, comprando 1.000 kits de regulação menstrual. Esse kit de regulação menstrual, gente, é um kit para aborto, é nada mais do que isso, porque se a mulher desconfia que está grávida, o que ela faz? Antes do próximo período menstrual, ela se submete a uma microoperação com esse kit, e aí ele fala que, a partir disso, o ciclo menstrual retorna. Isso é uma mentira. Na verdade, o que aconteceu é que, caso a mulher estivesse grávida, depois do uso desse kit, ela fez um aborto, ela abortou o feto, e aí, de fato, o ciclo menstrual dela voltará. Então, não é que ele faz voltar o ciclo menstrual, ele aborta a criança e depois, obviamente, a mulher vai voltar a ter o ciclo menstrual dela. Aí ele continua falando também, rapidamente fornecemos algumas centenas destes aparelhos para obstetras, ginecologistas e pesquisadores colaboradores, escolhidos de muitos países dentro do Programa Internacional de Pesquisa em Fertilidade. Dentro de algumas semanas, o retorno deixou claro que os kits de regulação estavam trabalhando muito bem. Aí, pode passar para o próximo slide? Ele continua falando dos kits e fala assim, encomendei mais de 10.000 kits. Cada kit poderia ser usado muitas vezes. Tem uma amiga, obstetra e ginecologista na Malásia, que usando um só kit, com algumas reposições de canaletas, conseguiu realizar 6.800 interrupções de gravidez, que a gente chama de aborto, né? Então, veja, um kit, essa médica conseguiu fazer 6.800 interrupções de gravidez. E ele fala que ele encomendou mais de 10.000 kits. Façam as contas para imaginar quantos abortos foram feitos com dinheiro proveniente da USAID, uma agência de ajuda humanitária. Pode passar para o próximo slide, por favor? Agora eu saio um pouquinho da ação da USAID e volto para a questão política e midiática. Os países perceberam que essa ajuda proveniente dos Estados Unidos era uma ajuda para matar os bebês
e para esterilizar as mulheres. E isso começou a pegar mal e a fazer com que mais e mais reações contra a presença dos americanos em alguns campos fosse notada nos países. E qual foi a solução que eles encontraram para que essa questão da ajuda humanitária, bem entre aspas, essa questão de que dos abortos não fosse colada no governo americano? É justamente isso aqui, ó. Eles tentaram jogar a responsabilidade e as ações para organismos multilaterais. Então, a ideia era, sobretudo, criar uma agência dentro da ONU sobre população para que esse esforço no controle do crescimento populacional, ele não fosse visto como um esforço americano, mas fosse visto como um esforço de todos os países. Então, pode passar o slide, por favor? Aqui está o Ravenhold falando justamente sobre isso. Nós criamos muitas organizações. Estive envolvido na criação do Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais em 1968 e 69, quando conseguimos o dinheiro. Então, particularmente devido à liderança do general William Draper e de Phil Claxton, do Departamento de Estado, criamos o FNUAP, que é o Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais. Só que esse fundo, ele continuava a ser financiado pelo dinheiro americano. Tá? Pode passar para o próximo slide, por favor? Aqui eu vou citar, eu continuo citando Ravenhold. Assim, em 1968 e 69, era importante que se encaminhasse uma ação multilateral, porque se fossem apenas os Estados Unidos que empurrassem o controle de natalidade, sem dúvida teria havido uma reação política. O general Draper e Phil Claxton assumiram a liderança, no sentido de criarem o Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais. Mas fui eu que banquei o dinheiro. E, com certeza, eles precisavam de dinheiro. Deste modo, no primeiro ano, em 1969, nós fornecemos 85% dos fundos necessários para o Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais. Está claro aqui como essa agência ela foi aberta e foi colocada para, entre aspas, limpar, lavar o dinheiro, que no fundo era um dinheiro americano. Era um dinheiro dado através da USAID. Mas para que não ficasse com a pecha de política imperialista, política americana, eles criam esse fundo para que seja todo mundo aqui, quando fala que alguma coisa é da ONU, da Unesco, da Unicef, as pessoas, num primeiro momento, pensam assim, então são todos os países, há um grande consenso, e elas ficam mais tranquilas. Justamente esperando essa reação das pessoas, é que criaram esse fundo das Nações Unidas para a população, para que aquela ação feita pelos Estados Unidos por uma questão de lobby do Conselho Populacional e da Fundação Ford, ela fosse mascarada, maquiada e tivesse ares de consenso internacional, tá bom? Pode passar para o próximo slide, por favor? Aqui está a citação desse livro aqui, chamado Fatal Misconception, que é um estudo dessa batalha para controlar o crescimento da população mundial, e foi um estudo feito por um professor de Columbia, Matthew Connelly. E ele também, através do estudo dos documentos, ele também conseguiu perceber esse mesmo avanço, esse mesmo movimento no sentido de procurar uma legitimidade internacional para controlar o crescimento da população mundial. Então, eu cito aqui um parágrafo do livro dele.
até este ponto, proponentes tinham avançado a causa do controle populacional, né, através da criação de uma constelação de organizações, cada uma abordando uma parte diferente do que todos concordavam ser um problema global. A divisão de trabalho era geográfica e funcional. A divisão da população da ONU ajudava a projetar os censos e derivar as projeções que fizeram a, entre aspas, população mundial um problema mensurável, tanto para políticos quanto para propagandistas. É um pouco do que eu falei aqui na primeira parte da questão, né? Na segunda parte, como eles formam as pessoas responsáveis pelos estudos demográficos, e esses estudos eles vão alimentar tanto políticos quanto a mídia. Tá bom? São dois alvos desses estudos, políticos e mídia, porque a mídia vai acabar impactando na população em geral. A Fundação Ford deu aos pesquisadores de todo o mundo incentivos financeiros para que focassem em fertilidade. Pode trocar o slide, por favor? E aí ele continua, a Fundação Pathfinder e a IPPF organizaram adeptos em associações que começaram clínicas de aborto e lobby para que houvesse ações oficiais. O Conselho Populacional criou novos contraceptivos em conjunto com universidades e centros da ONU, treinou especialistas para pôr em prática programas padronizados, finalmente indivíduos com boas conexões, como Rockefeller e Draper, junto com grupos de elite, percorreram os corredores do poder para conseguir um lugar no topo da agenda internacional. Então, todo esse trabalho aqui era feito de maneira conjunta para avançar a causa do crescimento populacional. Pode passar o próximo slide, por favor? Aí Matthew Connolly continua. Mas estava ficando claro que a USAID não conseguiria montar um programa de controle populacional na escala pretendida apenas com parcerias com ONGs. Uma campanha verdadeiramente global só poderia ser desenvolvida sob os auspícios das Nações Unidas. A USAID precisava da ONU como mais um canal por onde dólares americanos poderiam ser providos e limpos para assistência em áreas como a América Latina, como um oficial britânico afirmou. Da mesma forma, os suecos imaginaram que um programa da OMS poderia sanitizar dinheiro americano, isto é, remover a pecha de estar servindo a uma agenda oculta. Então, foi feito esse esforço justamente para se tornar uma questão assim neutra, não era uma questão de imperialismo, não era a política americana, mas foi se colocado assim sob o véu da ONU para que parecesse que era uma decisão acordada por todos os países da ONU, de onde sairia um consenso e uma força para que esses programas fossem de fato implementados. Pode passar o slide, por favor? Só que houve um problema, tá? Até então funcionou muito bem, o Fundo das Nações Unidas ganhou milhões de dólares. Aliás, esses programas aqui, gente, eles só perdem em dinheiro, em verba, para o Plano Marshall, aquele plano que foi pensado para reconstruir toda a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a segunda maior fonte de endereçamento de dinheiro depois do Plano Marshall, de ajuda americana, foi justamente a ajuda para o controle populacional. Só que foi aprovada em 73 uma emenda chamada Emenda Helms. Era uma emenda que proibia o uso de dinheiro americano para financiar políticas relacionadas ao aborto em terras estrangeiras. Assim, obviamente, a USAID secou e não conseguiu mais fazer nada, ficou engessada, porque ela não podia mais. Praticamente, como eu mostrei em 1969, 85% da verba
do Fundo das Nações Unidas para Atividades Populacionais era da USAID. Então, quando você fecha a torneira da USAID, por reflexo, você está fechando também a torneira da Fundação das Nações Unidas. E eles precisaram continuar o trabalho através de outros mecanismos. E o mecanismo escolhido depois da emenda Helms, um ano depois, foi o que a gente conhece por IPAs. Pode passar o próximo slide? IPAs, International Pregnancy Advisory Assets, que é o quê? É a ideia de que você vai dar aconselhamento sobre gravidez. Isso aqui é um organismo privado, é uma ONG privada. No fundo, não dá o aconselhamento que eles dão, a gente conhece, é o aborto. O IPAS desenvolveu técnicas, desenvolveu aparelhos de aborto. O IPAS emprestava dinheiro para pessoas que estivessem dispostas a abrir uma clínica de aborto em seu país. Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui está trechos de um estudo feito sobre a ajuda internacional para o aborto. E nesse trecho aí, nesse estudo aí, o Donald Warmick, ele fala a respeito do papel do IPAS. E aí ele vai citar a conversa que ele teve com um ex-membro. Aspas, nossa política, isso aqui é um ex-membro do IPAS, é a de que quanto mais o aborto é ilegal, mais atrativo nos é, pois é uma necessidade. Se é legal, outras organizações podem cuidar disso. Então, veja que o IPAS, a política dele é de ir para o olho do furacão. Ele quer estar lá onde é ilegal justamente para forçar que o aborto se torne uma prática legalizada. Aí o Warmick continuava afirmando, isso aqui ele afirmou num estudo que foi publicado em 1980. Tá? Atualmente, o trabalho do IPAS está presente em 3 áreas. 1, provendo empréstimos para o estabelecimento de clínicas de aborto. 2, manufaturando equipamentos para aspiração a vácuo, tendo como finalidade a venda para outras organizações como a Pathfinder e a IPPF. E 3, serviços diretos do aborto. Pode passar para o próximo? Sua estratégia neste terceiro fronte, aí ele vai falar aqui, é a de identificar médicos que estão interessados em aborto, sendo ou não legal. Ou seja, médicos que não ligam para o ordenamento jurídico do seu país. E então, ajudá-los a iniciar os serviços. O IPAS, essa é a afirmação do Donald Warmick na década de 80, começo da década de 80. O IPAS está agora dando apoio à clínica em cerca de 20 países, incluindo México, Brasil e Indonésia, onde o aborto é ilegal. Então, segundo o Warmick, em 1980, havia médicos aqui no Brasil fazendo aborto ilegal com dinheiro proveniente do IPAS para a montagem das clínicas. Já terminando aqui a minha exposição, eu gostaria de fazer uma breve síntese do que eu tratei. Primeiro momento, fundações não governamentais colocam a ideia de que a paz mundial só será alcançada se houver um controle do nascimento populacional. Esse é o primeiro ponto que eu acho que deve ter ficado claro para vocês. A partir disso, desenvolvem políticas e estratégias para controlar o nascimento em países subdesenvolvidos, porque nesses países, de uma maneira especial, eles consideravam que o crescimento da população era um perigo, era uma ameaça. Essa estratégia passa por, num primeiro momento, treinar pessoas, capacitar pessoas para que elas possam fazer pesquisa e estudos em demografia, estudos demográficos, de modo que praticamente essa cadeira de estudos demográficos, ela é criada, ela é parida por doações dessas fundações. Eu exemplifiquei aqui o caso do Brasil,
A gente tem 3 grandes centros de estudos que foram financiados por fundações internacionais. Num segundo momento, uma vez tendo já esse capital intelectual fomentando e provendo estudos de população, num segundo momento, eles partem para a ação médica, conseguem, através de lobby político, que dinheiro americano seja usado na ajuda humanitária estrangeira para financiar aborto e esterilização em massa. Então, no segundo momento, você tem a ajuda americana financiando toda uma máquina de esterilização nos países subdesenvolvidos. E, num terceiro momento, quando você tem a emenda Helms, que cessa esse fluxo de dinheiro, de financiamento, porque ela barra o uso de impostos americanos para financiamento de aborto no exterior, você tem a criação do IPAS, que é um organismo privado que, no fundo, vai manter o mesmo trabalho que a USA tinha feito até então nos países subdesenvolvidos. Esse é o âmago, é o centro do que eu queria tratar com vocês hoje, mostrar como a ideia de controle populacional e planejamento familiar, porque eles chamavam de planejamento familiar, quando a gente sabe que nada mais é do que aborto e esterilização, muitas vezes esterilização de mulheres ignorantes, que não tinham nem condições, nem capacidade de entender o que estava acontecendo, que era uma cirurgia que não dava para voltar atrás, que elas estavam sendo expostas a uma série de infecções, etc. Então, esse planejamento familiar, ele entra dentro das questões internacionais como uma necessidade para o controle populacional. Por isso, ele foi tão promovido em países subdesenvolvidos, porque parecia para essas pessoas que o crescimento populacional nesses países era uma ameaça à paz no mundo. Então, você tem esses 3 momentos que ocorreram, e agora já finalizando e apontando para a próxima palestra, apesar de todo esse dinheiro e apesar de toda essa movimentação, houve um momento em que os controladores desse processo perceberam que não havia mais condições e que eles não estavam chegando no objetivo deles de controle populacional. Por quê? Porque simplesmente, apesar de abrirem clínicas de aborto, apesar de fornecerem preservativos, fornecerem anticoncepcionais, apesar de fornecerem esterilizações, cirurgias para esterilizações, as mulheres continuavam querendo ter filhos, continuavam querendo formar famílias. E a partir daí, a partir dessa constatação, é que há uma reviravolta na estratégia. E a estratégia não passa a ser mais focada na ação médica, abrir clínica, treinar ginecologistas e obstetras em métodos de esterilização, e sim, ela sai do foco da ação médica e se desloca para a sociologia, no sentido de operar uma engenharia social, de modo que a mulher não quisesse mais ter filho. Esse já não é o tema da minha palestra, é o tema da próxima palestra. Eu convido todos a permanecerem para ouvir o desdobramento dessas afirmações que eu acabei de fazer. Agradeço a todos pela presença, agradeço a presidência da mesa e obrigada. Agradecemos a